Olá, meus 900 mais. Eu sou a professora Lívia Soares, de redação, e hoje estou trabalhando com vocês a questão da folha em branco. Quem nunca teve medo da folha em branco? É exatamente a temida folha em branco que eu vou trazer para vocês hoje. Como se comportar diante dessa folha, como sair da folha em branco, como dar o primeiro passo. Isso tudo eu vou trazer para vocês hoje. Então, vamos lá. A folha em branco não é falta de inteligência, é falta de método. Sempre vou falar que a partir do momento que você encontrar um método, uma profissional, você jamais vai ter medo da folha em branco. É isso que acontece com esses tantos alunos, 900 mais, já foram mais de 1.000 e vários nas universidades públicas federais. Ficou curioso com relação a quem sou eu? Eu sou Lívia Soares, que desenvolvi um método que está potencializando a nota desses meninos e fazendo com que eles cheguem à universidade dos seus sonhos e cursos elitizados, cursos que não são elitizados, entendendo sempre que a redação é a prova que dá 1.000, a redação é 20% da sua nota, a redação ela vai fazer a diferença dentro da somatória das notas. Eu trouxe aqui a minha fábrica do 1.000, os 12 alunos que já foram 1.000 técnicos e agora em 2025 teve outra 1.000 técnica, a Giovana da rede pública estadual, que mesmo assim, tendo, sem base alguma de redação, não tendo redação como disciplina, conseguiu ir além. Por quê? Porque ela veio ser minha aluna e descobriu a metodologia que eu uso com todos os meus alunos. Diante dessa fábrica do 1.000, você quer ser o próximo? Se eu disser a você que existe a possibilidade de você ser acompanhado por mim, de ter 900 mais e da possibilidade de também ter uma redação corrigida toda semana, pontuando os acertos e os erros e direcionando você à universidade, porque cada degrau ele é um passo a mais no caminhar rumo ao 1.000. Então, diante disso, eu trago o assunto da aula de hoje, a lógica invisível que o corretor ele usa e que o aluno precisa dominar. Nessa live, você vai aprender de forma prática. A folha em branco não revela incapacidade, revela ausência de arquitetura mental. A ensinar a escrever sem método é ensinar o aluno a improvisar, e eu não trabalho com improviso. O branco não é o vazio, é o excesso de possibilidade. Às vezes o aluno pensa que o branco vem da falta de norte. Ah, eu não tenho nada. Tem sim. Pelo contrário, você tem muitas possibilidades e isso atrapalha na escolha. Mas na frente a gente vai falar a respeito disso. O Enem não corrige criatividade, ele corrige a organização do pensamento. Método é um esqueleto invisível que sustenta o seu texto. Então, todo mundo tem que ter um método, todo mundo tem que ter um método. Todos os alunos, eu desafio um aluno que tem acima de 900 que não tem um método. Todos os alunos têm um método. Agora, não é qualquer método que está aí jogado, não. É um método mais o acompanhamento, é um método mais a mentoria, mais os encontros semanais, onde eu e você vamos estar cara a cara para potencializar esses 900 mais, direcionando junto com quem? Com a neurociência. Nada melhor do que neurociência atrelada à redação para o 920. Ficou curioso? Está fazendo sentido para você essa informação? Clica aqui abaixo que você vai cair diretamente no nosso curso e você vai ver que o 900 mais está muito mais próximo do que você imagina. Nessa aula você também vai aprender que o parágrafo bom, ele responde perguntas do corretor. Perguntas essas invisíveis, mas que a partir do momento que você responde, você pontua e pontua muito. Eu tenho experiência em dizer que os meus alunos são 900 mais. Eu já vou tornando a dizer.
Eu corrigi 6 anos para o governo. Eu sei exatamente tudo que é cobrado por eles. Sem falar que eu me atualizo todo dia. O meu universo é esse. Eu vivo há 25 anos dentro desse universo redacional, procurando a melhoria diária para passar para você, que é meu aluno. Não adianta estar pegando dicas na internet se você não tem uma profissional da área, muitas vezes com toda uma bagagem testada e validada pelo INEP, que é o meu caso. A proposta de intervenção, ela não nasce no final do texto, e eu vou provar para você. Primeiro, a folha em branco não revela sua incapacidade, ela revela a ausência de uma arquitetura mental. Então, uma teoria tem que ser colocada em prática. Não adianta eu estar juntando um monte de informação de uma aula do YouTuber, de outra aula do YouTuber, e não colocar em prática. Você está vendo, você que acompanha o nosso canal, está vendo que eu estou trazendo a lógica, o raciocínio das coisas que há por trás, a ciência por trás das notas 900 mais dos meus alunos. É exatamente isso que eu estou fazendo. Por que eu estou fazendo isso? Porque você tem que saber como o seu cérebro se comporta para reprogramar o que há de errado ou programar o que nunca foi lhe dado para você começar a conseguir notas altas e chegar aos 900 mais. Diante de um acompanhamento, diante de um feedback bem feito, diante de aulas ao vivo, diante do olho a olho, tete a tete e diante, principalmente, de uma profissional experiente. Eu tenho a teoria que eu aplico, que eu pego os dados e que eu dou exemplo. Vamos à prática. A mente não falha, ela interrompe quando ela é sobrecarregada. Então, eu sei exatamente que se eu colocar tudo de maneira aleatória, eu vou sobrecarregar minha mente. Se eu colocar tudo num passo a passo, num checklist, em uma previsibilidade, esse carregamento, ele cessa. O nosso cérebro começa a observar um padrão. E o cérebro, ele adora padrão. Outra vantagem de ter um método é a agilidade. Vamos a vários casos que eu tenho para dizer para vocês, mas um caso que eu tenho especificamente é o da Sara. A Sara, aluna da rede pública estadual, aluna de tempo integral, estudava os 2 horários, mas ela fez tão rápido a redação dela que ela teve sossego, paz, para fazer as outras 90 questões. Ela fez tão rápido a ponto do fiscal desconfiar que a Sara estava com um ponto eletrônico. Não, ela tinha uma metodologia e teve durante todo o ano uma profissional que validou, que foi, que voltou, que sentava individualmente com ela exatamente para isso, para mostrar os erros e acertos e dizer, Sara, caminhe por esse caminho, faça isso, vá desse jeito, pegue exemplos do motivador. Você sabia que o corretor só tem de 1 a 3 minutos? E se você deixar as coisas soltas, ele vai ter trabalho e, consequentemente, vai punir você? Todas as vezes que eu vou sentar com o meu aluno, eu direciono o meu aluno a não atrapalhar a vida do corretor. Porque a partir do momento que ele atrapalha a vida do corretor, e o que quer dizer isso, professora? Ele faz com que o corretor pare para entender, ele faz com que o corretor volte para poder pegar a sequência lógica argumentativa. Então, todas as vezes que ele dá trabalho ao corretor, ele tem pontos retirados. Aluno meu facilita a vida do corretor. Como é que eu soube disso? Como é que eu sei disso? Eu passei, foi 6 anos corrigindo para o governo. Eu durmo e acordo pensando em redação. Então, diante de tanta experiência, não tem como não dar certo. Porque ensinar a escrever não é improvisar. Ensinar a escrever é ensinar com uma metodologia, que é oriunda, no meu caso, de uma pesquisa de mestrado e de 18 anos, só 18 anos analisando redação do Enem e 25 anos trabalhando com isso. Então, eu passei 18 anos analisando as redações nota 1000 todo ano
eu leio, eu risco, eu mapeio, as redações já estão 1000 e sempre observei que há um padrão. Então, diante desse padrão, eu fiz o quê? Eu fiz um projeto de texto estratégico. É esse projeto que eu simplesmente vou colocar o quê? Lá na sua mão. Mas quando? Quando você tiver a ação, porque tudo começa com a decisão. Decida ser 900 mais, que eu garanto a você que você entrou no lugar certo. Quer saber por onde começar? Tem um link aqui nas descrições que vai facilitar o seu acesso aos 900 mais. A teoria existe e a maioria das escolas elas não ensinam. E o que é que acontece no final? Um processo mental confuso que atrapalha, gera ansiedade, gera demora, consequentemente você não tem tempo para as outras disciplinas. E a sua nota não sai dos 700. A aplicabilidade, quando o aluno só vê textos, modelos, mas ele não sabe o caminho. Sem um profissional, ele não vai saber o caminho. Dicas ali, não adianta. O que adianta é ter uma metodologia, é ter uma profissional do seu lado dizendo exatamente o que você precisa ouvir. Os dados, a Base Nacional Comum Curricular, ela exige processos de produção textual. A BNCC, a gente vê o tempo todo que a BNCC, ela prioriza a leitura e a escrita. Maravilha! Mas isso não é o que a gente vê nas escolas. Infelizmente, seja particular ou pública, a gente está com níveis muito baixos do universo de 100%. 93% não sabe fazer uma redação 900, mas isso é muito grave. Isso mostra exatamente a precariedade do nosso ensino. Aquele aluno que deveria ficar com 900 não fica porque não tem um método, fica solto. Aluno sabe como deve ficar, mas não sabe como deve chegar. Já os meus alunos, eles sabem como vão ficar, como devem chegar e eles chegam. Mostrar o resultado não ensina o processo, o passo a passo. Isso sim ensina o processo. Quero pedir a vocês que ativem o sininho, porque nós estamos fazendo aulas com muito carinho para vocês nesse canal, atrelando a redação e a neurociência para potencializar a sua nota. Sem falar que nós temos um grupo de WhatsApp, que está o link aqui abaixo, para você entrar e ter conteúdos de redação de maneira gratuita todos os dias. Áudios, PDFs. Já pensou ter sua nota de maneira gratuita, potencializada? E já pensou ter o acompanhamento de uma professora de renome na redação? Exatamente é essa possibilidade que eu trago para você. Só aí na descrição e clicar lá no link para você ver como é muito importante uma profissional do lado e como o nosso valor está um valor pequeno que cabe no bolso de qualquer estudante. O branco não é o vazio, é o excesso de possibilidades. O cérebro humano, ele faz o quê? Ele paralisa quando ele precisa escolher entre tantas opções. Isso não sou eu que digo, não, minha gente. Isso é neurociência pura. Muitas possibilidades fazem com que o nosso cérebro trave. Estudos em psicologia mostram que o excesso de opção, ele faz o quê? Ele dá um paradoxo de escolha, consequentemente uma paralisação. Exemplos clássicos que a gente tem sem o método, o que eu escrevo. Com o método, agora eu escrevo a tese. Agora eu escrevo o tópico frasal. Olha esse direcionamento. Totalmente diferente de você pegar uma folha e você dizer, ai, como é que eu começo? Não, eu começo pela contextualização, depois eu vou para a problematização e depois eu vou entregar as duas teses. Viu a diferença? É exatamente isso que eu entrego a você, que tem a possibilidade de ter acesso a uma metodologia validada pelo INEP. O Enem não corrige criatividade, corrige organização de pensamento. As 5 competências geram o quê? Domínio linguístico, compreensão do tema, seleção e organização dos argumentos. Depois eu tenho a coesão, a proposta de intervenção para fechar com chave de ouro. Você vai ter uma construção, um esqueleto com aplicabilidade, dados e exemplos.
Não vai ser um emaranhado de informação solta no vento, não. Quem não protege a sua escrita vai escrever às cegas, sem saber por onde começar nem como terminar. Teoria. A gente tem o quê? Um projeto de texto que é antecipado de forma consciente. Ele é um projeto de texto argumentativo. Eu depois tenho a aplicabilidade desse projeto de texto, que traz teses, argumentos e intervenção. Depois, eu venho, os alunos, eles projetam o texto, erram menos e escrevem mais rápido. Foi o que eu disse da Sara. E não foi só a Sara, não, minha gente. Tem vários outros alunos que vieram alegar. Professora, o fiscal ficou pensando que eu estava filando. Professora, o fiscal ficou desconfiado. Por quê? Porque eu tenho um método PTE 900 mais de redação. Exemplos. Eu tenho o tema, depois eu tenho o problema social, depois eu tenho a tese, os eixos argumentativos e a solução. Isso é um esquema mental que deve ser desenvolvido, porque senão a redação não chega aos 900 mais. Eu também tenho, minha gente, que pensar antes de agir, para evitar o desperdício de quê? De tempo. Que tempo no Enem é ouro. A introdução não é criatividade, é decisão estratégica. Estratégica por quê? Porque ela tem uma teoria. Primeiro, eu trago uma contextualização. Série, dorama, Netflix, qualquer coisa, música, conto, romance que tenha a ver com o seu tema e que seja produtivo. Depois, eu aplico isso, contextualizo, problematizo e entrego os dois culpados, que são as duas teses. Diante disso, eu tenho o quê? Um parágrafo que responde às perguntas do corretor. Quais são as perguntas? Agora merece o print, agora pega o caderno, porque esse slide mereceu a sua atenção, merece o seu respeito. Primeira coisa, o que causa o problema? Se você perguntar isso e começar a pensar assim, você já está à frente de muitos. Outra coisa, por que isso acontece? Quais são as consequências disso acontecer? Qual o repertório que eu posso usar? Outra coisa que eu também tenho que fazer é observar que o parágrafo, ele segue uma sequência. Primeiro, tópico frasal, depois embasamento. Esse embasamento vem de que forma? O teórico e a explicação, o teórico e o exemplo, o teórico e a causa, o teórico e a consequência, e depois eu vou fazer o quê? Uma solução. Aí alguns alunos meus dizem assim, professor, o governo não solucionou, quer que eu solucione? Exatamente isso. Mas com o método PTE 900+, isso não é problema não. Sempre os meus alunos tiram 200 na competência 2, na competência 5, desculpa, que é a competência da, também tiram na 2, que é a competência da intervenção. A proposta de intervenção, ela vem com a agente responsável. Já pensou quem é que eu vou culpabilizar? Tem que ter a ver com a tese que eu coloquei na introdução. Nada de culpabilizar um lá na frente e resolver com o outro. Depois, a ação. A ação é a parte mais importante de uma intervenção. O que é que será feito? Depois, um meio, modo, como será feito? A finalidade, para que isso será feito e o detalhamento de uma dessas partes. O detalhamento do agente, o detalhamento da ação, o detalhamento do modo ou da finalidade. Então, isso é uma introdução completinha. E o que você aprendeu hoje, por que isso muda a sua nota?